Olá, aqui é Paulo César, mais um Café com Hipnose, mais um Café Estoico especialíssimo para você. Hoje nós vamos falar sobre ciência e religião. Se religião é inventada, ciência são fatos, né? Ciência é sem imaginação, é aquela coisa real. Quando nós queremos a realidade, nós devemos fugir da religião e buscar a ciência. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Antes de começar, eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora, independente da variante que você possa estar vivendo. Dá um gole do nosso café estoico. Forte, sem açúcar e delicioso, como a religião e a ciência deve ser. Vamos direto ao assunto. O negócio é o seguinte, esse vídeo, né? Ontem eu gravei um vídeo, ele está aqui nessa bolinha. Se você quiser assistir, ele tem 1 minuto e 21 segundos de duração. Então ele é rapidinho, né? E houve alguns comentários embaixo. Um deles, muito interessante, de Susana Mocelin. Eu espero estar pronunciando correto o nome. E ela colocou assim, gostei. Ponto de exclamação. Só que religiões são inventadas pelo homem. Tudo que leio na Bíblia, sinto aceitando algo que não é bem verdade. Prefiro a física quântica, que é ciência pura, nada de imaginação. A verdade é que somos o universo, somos seres maravilhosos. Susana, muito obrigado, né, pelo seu comentário. Né? Ele me possibilitou gravar esse vídeo de hoje, que é um assunto que eu já vinha querendo abordar há muito tempo. E eu já abordei de certa forma, sabe? Mas o grande problema da ciência, eu não vou falar sobre religião, vou falar sobre ciência. O grande problema da ciência são os cientistas, né? A ciência, ela tem suas limitações, né? A ciência, ela trabalha com uma metodologia, que nós chamamos de metodologia científica. E essa metodologia científica, ela tem suas limitações. Por exemplo, as pessoas dizem assim, a ciência provou a existência de Deus, a ciência provou a existência disso ou daquilo, né? A ciência tem suas limitações. Por exemplo, né? Quando se vai estudar meditação, por exemplo, né? Tem um livro fantástico, A Ciência da Meditação, de Daniel Goleman e Rich Davis. É um livro fantástico, extremamente científico. E lá, logo no início, né, eles pegam 600 trabalhos científicos. E esses trabalhos científicos, eles passam um pente fino e eliminam 90% desses trabalhos, porque eles não têm critérios sérios, né? Ou tem variáveis demais, ou as conclusões são não fundamentadas. O fato é o seguinte, né? Eu vou direto ao ponto. Hoje se fala muito em terraplanista, né? Quando você vem com alguma ideia assim, fora da ciência, ou pelo menos fora da ciência convencional, fora da ciência acadêmica, eles chamam de terraplanista, né? Os eruditos, os cientistas, as pessoas sérias, elas chamam você de terraplanista, né? É um termo que virou sinônimo de wacko, de louco, de sem noção, né? Nada, eu não estou criticando os terraplanistas, eu estou dizendo como esse termo está sendo usado hoje pelos acadêmicos. Agora, a ciência, ela é extremamente hipócrita quando ela esquece que não muito tempo atrás, né? Alguns séculos atrás, terraplanismo era a posição oficial da ciência. E ai de você se você fosse contra. Ai de você se você questionasse. Se você questionasse a ciência, você era ridicularizado, você era descreditado, você, né? Como assim o universo não gira em torno da Terra? Como assim a Terra não é plana? Como assim
né? Se você sair navegando, você não vai cair no abismo, né? Onde tem dragões e coisas horríveis ali, né? Então, não muito tempo atrás, a ciência era terraplanista e queimou pessoas. A ciência, sabe, todos esses crimes que nós gostamos de atribuir às religiões, matar pessoas, queimar pessoas por terem ideias. Aí algumas pessoas vão dizer assim: não, foi a religião, né? A ciência. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, eu tava sentindo algo, né? Muita dor nos meus pés. E eu fui a um médico. E ele me diagnosticou com gota. Eu cheguei para ele, eu disse: doutor, e se eu não tiver gota, seria o quê? Né? Porque eu tinha uma forte suspeita que eu não tinha gota. Eu conheço algumas pessoas que sofrem de gota, né? Em Pernambuco a gente chama de gota serena, mas eu tenho alguns amigos que sofrem de gota, é uma doença bastante dolorosa, e eles chegaram para mim e disseram, esse médico, né, que era o melhor, ele chegou para mim e disse: você tem gota, aceite. E eu disse: mas eu não tenho gota. E ele disse: você está em negação. Minha mulher chegou para mim e disse que eu estava em negação. Eu disse: eu não estou em negação. Se eu tenho gota, né? Mas eu não vou simplesmente aceitar a opinião do médico quando eu estou vendo evidências de que pode não ser isso. Eu fui mais a 6 médicos. Todos me diagnosticaram com gota. E toda vez eu fazia a pergunta: o que é gota? O que é gota? E eles saíam com o termo técnico, né? Ácido úrico, não sei o que. Sim, mas você está me dizendo como você sabe que uma pessoa tem gota, e você está me dando alguma referência sobre, né, o que é uma pessoa com gota. Mas o que é gota? O que é que causa isso? Qual é o desequilíbrio? Onde é o desequilíbrio? Nada. 6 médicos. Inclusive um que é considerado, né? Nada. Eles tratam sintomas. Então, você não sabe nem o que é gota. No final das contas, eu não tinha gota, né? Eu estava certo. Todos aqueles especialistas errados. Não estou me vangloriando disso. Eu estou dizendo que a ciência, ela é limitada por preconceitos. Aqueles médicos, eles... Até que, enfim, eu fui para um médico que era muito, muito bom, né? Não era nem daqui, e ele tinha sido meu aluno, e eu não conseguia nenhuma consulta com ele, porque ele é procuradíssimo. Eu cheguei para ele, eu disse: olha, o problema não é pagar a consulta, o problema não é nada, o problema é conseguir uma consulta. Ele chegou para mim, ele disse: Paulo César, minha secretária vai ligar para você hoje, vai marcar um horário para você, né? E foi rapidinho. E aí esse médico, ele descobriu que eu estava certo, né? Que eu não tinha gota. Nós temos hoje, sabe, toda essa ciência, nós não sabemos nada sobre o universo. Mecânica quântica é uma coisa que, sabe, nós temos noções. A medicina, ela é muito tentativa e erro. Mecânica quântica, nós temos dados, e a maioria das coisas são interpretações desses dados, interpretações pessoais. O grande indício disso é que você vê todas as pessoas usando mecânica quântica, né? A gente estuda mecânica quântica de uma forma que a ciência não usa. Quando você vai avançar, quanto mais você sobe no estudo da ciência, né, ciência teórica, você vê que lá em cima, no topo, né, os líderes, os gênios da ciência, eles discordam entre si, né?
há fortes indícios de que nós vivemos num universo holográfico, que nada disso aqui existe. Nada disso aqui existe. Nós vivemos dentro de uma simulação, dentro de um programa de computador, né? E isso são hipóteses, por incrível que pareça, sérias, né? Agora, se você encontra um cientista que concorda com essas hipóteses, né, ele vai defender essa hipótese. Se você encontra um cientista que discorda dessa hipótese, ele vai tentar ridicularizar essa hipótese. Então são como né, seitas. Está entendendo? São seitas. Nós não sabemos o que é um vírus. Nós não sabemos o que é vida. Nós não sabemos, né? Nós estamos brincando com coisas. Ah, se eu apertar esse botão aqui, o vidro desce, né? Aí a gente escreve um livro sobre isso e a gente dá um nome àquilo. Nós estamos vulneráveis hoje a uma extinção em massa, né? Por causa de algum vírus, um ebola da vida que se espalhe, né? Graças a Deus o ebola é um vírus bastante primitivo e ele sai matando, né? Ele chega e ele mata. Então isso dificulta a disseminação. Mas estamos sujeitos, porque nós não sabemos o que é um câncer, né? Aí você diz assim, não, sabemos o que é um câncer. O câncer é um crescimento desordenado, as células começam a ser produzidas. Sim, mas, né? Se nós entendêssemos o mecanismo do câncer, nós teríamos a cura do câncer, né? Nós entendemos muito pouco sobre tudo, e cientistas têm crenças. Uma das minhas primeiras constatações disso foi quando eu cursava química na universidade e eu fui pagar química teórica com um gênio, né? Esse meu professor, ele era ele é respeitado no Brasil inteiro e ele, para você ter uma ideia, ele não tem mestrado, ele tem doutorado, né? E isso é um status, né? Se você não está muito por dentro do mundo acadêmico, isso é um status, porque assim, você tem que, né, ter sua graduação, depois você faz o mestrado, depois você faz um doutorado. Esse meu professor, ele foi fazer o mestrado dele, e no meio do mestrado, o orientador dele olhou para ele e disse, meu querido, isso não é uma tese de mestrado. Isso aí que você está fazendo é uma tese de doutorado. Aí fez um upgrade dele, né? Então ele é doutor e pós-doutor sem nunca ter passado. Ele não tem o título de mestre. Ele tem o título de, né? Doutor e depois ele fez o pós-doutorado dele. Mas você está entendendo? E ele chegou na sala de aula um dia e ele disse assim, eu vou lhe mostrar. Hoje nós vamos resolver a equação de Schrödinger, né? E a equação de Schrödinger é uma das bases da mecânica quântica, né? E ela é muito complexa, né? E quando ele disse isso, eu quase explodi de alegria, né? E ele colocou lá a base da equação de Schrödinger, descreveu, né? Explicou cada partezinha cada parte da equação, o que significava cada parte daquela equação, e ele começou a resolver, e a resolução é longa, né? Ela é longa, ele foi etapa por etapa, por etapa, por etapa, por etapa, por etapa, preencheu o segundo quadro, preencheu o terceiro quadro, aí quando ele chegou no final, né? Aí ele olhou para a gente, e essa foi um momento, né, triste da minha vida e um momento de enxergar, né, como as coisas realmente são. E aí ele chegou pertinho do final e ele disse, agora nós precisamos apagar isso aqui. Aí eu disse, mas professor, não pode? Ele disse, mas se a gente não fizer isso, a gente não consegue resolver.
Aí eu olhei para ele e disse, mas professor, isso é trapacear a matemática. E ele olhou para mim e disse, mas é assim que a gente resolve. E eu disse, mas professor, não pode fazer isso vai gerar uma solução falsa, uma solução falha. E ele olhou para mim e ele disse, não, mas não tem como fazer de outra forma. E eu disse, mas professor, se você não tem como resolver de outra forma, então a gente para aí. E a gente pesquisa mais. Ele disse, mas é assim que é feito. Então, queridos, queridas, né? Ciência é feita de crenças, né? Muitos fatos científicos hoje, eu não vou dizer a maioria, eu vou dizer muitos fatos científicos hoje, eles são crenças, né? São dogmas da ciência. Ciência, se você acha que religião é inventada pelo homem, ciência é inventada pelo homem. Ciência é inventada pelo homem. Se você acha que a religião tem dogmas, ciência tem dogmas. Ciência tem sido usada. Se você acha que religião tem sido usada para controlar a população, controlar as massas, ciência tem sido usada dessa forma, cada vez mais, né? Nós vivemos num mundo invertido. Nós vivemos num mundo onde as noções e as coisas estão invertidas. Se você quiser saber minha opinião, a verdadeira, né? E eu sei que eu não deveria dizer isso aqui porque eu vou chocar muita gente, talvez eu decepcione muitas pessoas, mas na minha visão, religião é a verdadeira ciência e ciência é a religião. Sabe esses conceitos de aquecimento global? Eu me lembro, eu era pequenininho, né? Era aquecimento global, efeito estufa. Aí eles perceberam que não estava colando, né? Aí depois veio, né, mudança climática, né? E hoje existem estudos seríssimos que mostram que o homem, nós, eu e você, carros, a indústria, né, toda essa destruição que estamos causando no planeta, nada mais é do que algo que estaria acontecendo, essas mudanças climáticas estariam acontecendo mesmo sem a nossa presença. A nossa influência nisso é mínima, né? E nós podemos discutir isso, você pode rebater, você pode dizer que eu estou errado, mas uma coisa você não pode dizer que eu estou errado. Isso você não pode dizer que eu estou errado. Esses estudos, qualquer pessoa que conteste cientificamente mudança climática, né? Esse show, esse circo, né? Que colocam crianças como a Greta, né? Como que você, né? Por que colocam uma criança como Greta, uma garota autista, uma garota que tem sérios problemas emocionais? Por que colocam ela lá na frente? Porque se você disser qualquer coisa, você está atacando uma criança. São covardes, né? E o que não pode contestar é que a ciência trata
qualquer pessoa que venha com dados científicos que conteste esse frenesi de destruição do planeta, qualquer pessoa que faça isso é excluído, é ridicularizado, é silenciado, né? Não há uma discussão, você não pode trazer seus dados, vamos sentar numa mesa, vamos juntar os seus dados com os meus dados. Os dados da ONU estão cada vez mais sendo contestados por cientistas da ONU. Você sabe uma coisa engraçada? Né? De vez em quando saem esses documentos, 5.000 cientistas, né, assinaram uma petição mostrando que o aquecimento global, que a mudança climática, que a destruição do planeta é real. Sabe o que é engraçado? Pegaram essa lista desses 5.000 cientistas, né, e foram pegar os nomes, né? Um é faxineiro lá da empresa tal, o outro é recepcionista lá não sei o quê, o outro é vendedor lá da Riachuelo, da Rio Center, o outro, você está entendendo? E até tinha uma assinatura lá de um grande cientista chamado Mickey Mouse. Então, eu não quero que você acredite em mim. Eu não quero que mudar esse vídeo aqui. Se você mudar de opinião por esse vídeo, eu fico triste. Por quê? Porque daqui a pouco você vai assistir outro vídeo e você vai mudar de opinião. O que eu quero é que você escute isso que eu lhe disse, abra seus olhos e veja. Ou o que eu estou falando aqui é bobagem, ou o que eu estou falando aqui não é bobagem. Mas depois que você vê, depois que você... Peraí, deixa eu parar para pensar sobre ciência. Você vai perceber que os cientistas são os religiosos de antigamente, né? E essa capa da ciência, né, é falsa. Toda experiência é interior. Quanto à Bíblia, quanto à religião, eu lhe digo a mesma coisa, né? Aquilo que você vê, aquilo que você experimenta, aquilo que você comprova em você, por você, né? Não foi algo que me disseram, é o que eu vi, é o que eu percebi, né? É uma coisa assim. Uma coisa que eu já disse em outros vídeos, se você passa por uma experiência, duvide. Eu pedi a Deus R$1.000 e apareceu R$1.000. Ok. Pode ser coincidência, né? Teste. E não teste com dinheiro, né? Pode testar com dinheiro também, pode testar com suas necessidades, mas teste em você, veja o que as religiões têm de verdade, veja o que a ciência tem de verdade e saiba que hoje nós estamos vivendo a época das muita falsidade em relação à religião, muita gente tirando proveito das religiões, sem dúvida, e muita gente tirando proveito dessa religião, tirando vantagem dessa religião chamada ciência. Um grande beijo para você. Quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça. Deus te abençoe, para que você tenha olhos e ouvidos e veja a verdade na ciência, na religião, na vida. Deus te abençoe, até nosso próximo encontro.